Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Quero comentar um pouco sobre o mal do nosso tempo, que é o estresse. Anos atrás, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas no peito, na cabeça. Eu fui consultar uma médica e a médica chegou para mim, depois de examinar tudo, ela disse assim: você está com um problema de estresse de trabalho. E eu perguntei a ela: qual é a causa de estresse? Ela falou: você fez a pergunta mais difícil de responder que existe, a pergunta mais difícil, mais complicada. Porque o estresse, ele pode vir de muitas formas, por muitos caminhos, por muitas entradas na vida da gente. E ela terminou de falar isso, eu fiquei muito curioso. E depois disso ela me receitou um remédio, que no Brasil é um remédio de tarja preta. Eu fiquei mais depressivo e não comprei o remédio. Falei: não, vou resolver meu problema em Deus. E fui buscar o Senhor. Descobri algumas coisas. Descobri que existe estresse físico como produto de cansaço. Descobri que existe estresse por expectativas não realizadas. Descobri que existe estresse por uma operação do diabo contra as nossas vidas que nos apertam. E aqui foi citado um livro que foi Esgotamento Espiritual. Não sei quem foi que citou o livro aqui. Amados, se encontrar esse livro, leiam. Esgotamento Espiritual. Esse livro é fantástico nessa área. E o autor, ele trabalha usando um pouco da vida de Elias. Quando Elias se assenta embaixo de um arbusto e começa a falar coisas, e você percebe todos os sintomas de uma depressão na vida de Elias. Uma das frases: eu quero morrer. Eu vou dar um tempo. Nas escrituras existe uma frase que é assim: eu vou pescar. Conhece essa frase? Traduzida para o meio cristão, significa: vou dar um tempo, vou jogar tudo para cima, vou chutar o pau da barraca, vou derrubar o balde. Pedro falou assim: traduz isso aí, Sibeli, por favor. Vou pescar. Quando você está cansado de tudo, estressado, expectativa não realizada, sonhos não cumpridos, eu vou pescar. Eu vou pescar. E nessa situação não se pesca nada. Sim ou não? Não se pesca nada. Porque você não está buscando peixe, você está buscando isolamento. Você não está buscando uma atividade, você está fugindo de atividades. O estresse é o mal do nosso século. Mateus 14 é um capítulo que eu chamo o capítulo do estresse. O que é o estresse? O estresse é quando um tecido ele é posto embaixo de um esforço até o ponto de, qual é a palavra aí em português? Esgarçar. Hã? Esgarçar. Sem rasgar. E muitas vezes ele não tem a capacidade da resiliência. O que é resiliência? Resiliência é quando um material volta ao seu estado anterior depois de haver sofrido uma pressão. Então chega um momento que a gente não consegue voltar àquela situação anterior. Isso é estresse. Isso é estresse. E um estresse vivido por muitos anos causa depressão. Eu fui estudar sobre depressão e eu descobri algumas coisas. Um dos autores, ele falava sobre depressão e ele explicava da seguinte forma: você tem uma tomada que suporta uma carga de 400 watts. E você, em algum momento, você põe ali um aparelho de 1000 watts. A tomada não queimou, mas o cabo ele esquentou
e a cobertura dele se enfraqueceu. Aí você volta a usar um aparelho de baixa wattagem, o poucos watts. Mas um outro momento você coloca um outro aparelho de 1000, 1200 watts. Ela foi se estragando com o tempo. Um dia você coloca ali um pequeno ventilador e a tomada estoura. Você fala, foi o ventilador. Não foi o ventilador. Precisaríamos analisar os últimos 2 ou 3 anos de uma pessoa para descobrir as causas de um estresse. Para descobrir onde é que está a causa da depressão. O pessoal que trabalha nessa área estabeleceu uma tabela. Perda de emprego, 60 pontos. Perda de um ente familiar, 80 pontos. Morte do cônjuge, 90 pontos. Divórcio, 100 pontos. Tem tabela. Sociedade de Psiquiatria e Psicologia no Brasil tem essa tabela. Então precisaríamos analisar alguns anos da vida da pessoa para descobrir qual é a causa. Então o estresse não foi algo que aconteceu ontem, mas foi acúmulo de coisas. E esse texto aqui tem um acúmulo, existe aqui nesse texto fontes de estresse. Vamos ler o texto. Capítulo 14. Do versículo 1 até o versículo 12, aqui o Senhor, o escritor Mateus, ele traz para nós a história da morte de João Batista. Quem era João Batista em relação a Jesus? Era um primo de Jesus, era amigo de Jesus, e mais do que isso, foi o maior homem que nasceu de mulher na face da terra, segundo o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se nós conseguíssemos visualizar um grande funil, onde estivessem acima do funil todos os profetas, toda a lei, tudo isso canalizaria, chegaria em João, e João apontaria para Jesus Cristo. João foi o único homem na história da humanidade que viu em um momento só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João Batista não era um homem comum, não era. E nesse momento chega para Jesus a notícia de que João Batista havia sido morto. Jesus sabia onde resolver as questões de estresse. Onde foi que Jesus resolveu, amados? Olha o que diz o texto, versículo 13. E ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado. Nós só conseguiremos resolver o nosso estresse diante de Deus. Fugir das atividades, fugir dos compromissos e chegar em Deus. Ele é a nossa fonte de tranquilidade. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Ele é a nossa paz. Não é que Ele nos dá paz, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso lugar secreto. Ele é o lugar onde nós entramos e onde o estresse se vai. E onde o estresse acaba. Amém, queridos? Jesus sabia. Jesus sabia. E Ele nos deu a indicação de como fugir do estresse. A nossa vida, pelo menos a vida de pastores, é uma vida cheia de atividades. Muito. Eu comparo vida de pastor com vida de dona de casa. A dona de casa, se ela ficar acordada 48 horas por dia, ela vai ter serviço a ser feito. 48 horas por dia, não estou falando nem 24. Pastor assim também. Tem um irmão para visitar, tem alguma coisa para resolver, tem uma agenda para fazer. Pastor sempre vai ter alguma coisa para ser feita. E infelizmente, a maior parte de nós corremos atrás do que é urgente e esquecemos daquilo que é importante. Thomas Wilkins, um precioso irmão nosso ali do Brasil, ele diz que nós temos que fazer 2 montes. Um monte das coisas importantes
e um monte das coisas urgentes e fugir das urgentes. Ficar só nas importantes. Porque as coisas urgentes trabalham conosco com uma tirania terrível. Eu sei que devia buscar a Deus, mas eu tenho que visitar alguém. Eu sei que deveria buscar o Senhor, mas eu tenho que fazer isso. Como disse o Dag ontem, nós não temos que fazer. Nós não temos que fazer. Mais despacito. Perdão-me. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não discernimos as coisas que nós realmente temos que fazer. Eu estava lendo o texto de Jesus na casa de Marta e Maria. Esse texto sempre me impressiona, sempre, sempre. Quando Jesus disse para Maria: Maria, você está ocupada, angustiada, afanada, com muitas diaconias. É o texto ali no grego, muitas diaconias. E diz assim: poucas coisas importam e uma só basta. Uma só. Uma só. É aí que nós precisamos, queridos. Há um livro maravilhoso também, já que é para citar livro, citaria um outro livro que em português se chama A Sombra da Planta Imprevisível. É o nome do livro. Eugene Peterson. A Sombra da Planta Imprevisível. É o nome do livro. Esse livro ele trata da história de Jonas. A planta imprevisível é aquela planta sobre a qual Jonas foi deitar depois de ficar bravo com Deus. Foi deitar embaixo daquela planta. Era uma planta imprevisível. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz: eu descobri que eu não posso ser escritor e escrever um livro. Eu não posso ser pastor e cuidar de pessoas. As duas coisas não combinam. Como assim, Eudine? Ele diz o seguinte: os livros que eu escrevo porque eu estou diante de Deus, e Deus me fala coisas, e eu anoto, e eventualmente alguém lê. Eu não sou pastor por causa das pessoas. Eu estou diante de Deus, e Deus me pastoreia, e eventualmente eu transmito para outros o que Deus faz comigo. Você entendeu? Então o foco dele não era as pessoas, o foco dele era o Senhor. Amém. Alguém disse que Jesus, ele veio ao mundo de costas. Está complicado traduzir essas coisas, né? Jesus veio ao mundo de costas, de espaldas, mirando hacia seu Padre. Assim ele veio ao mundo. Todo o tempo a preocupação de Jesus era olhar para o rosto do Pai, olhar para a boca do Pai, ver o que o Pai estava fazendo. Jesus veio a esse mundo porque o Pai amou ao mundo e enviou Jesus. E Jesus veio a esse mundo por amor ao Pai. O tempo todo ele ficava olhando para o Pai. Quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava, Pedro diz que amava, ele diz: pastoreia o meu rebanho. A base do meu pastoreamento não é o meu amor às ovelhas. A base do meu pastoreamento é o meu amor a Deus. Porque o meu amor às ovelhas, ele como diz? Ele é oscilante. Eu amo hoje uma pessoa porque ela me fez ela fez diferença naquele dia para mim, então eu amo. Mas no dia que ela falha comigo, eu não amo tanto. Principalmente segunda-feira pela manhã. Falei alguma coisa errada aqui, não? Segunda-feira pela manhã, nós não queremos muito contato com os crentes. Não quero ter muito contato. Não os amo tanto assim, ao ponto de estar com eles segunda de manhã. O nosso amor não serve de base para o nosso ministério. A base do nosso ministério é o que nós temos em relação a Deus.
Agora é claro, amados, que nós amamos aquilo que Deus ama. Da mesma forma que odiamos aquilo que Deus odeia. Voltando ao texto, Jesus sabia onde descarregar o seu estresse. Ele sabia. Ele vai para Deus. Se você for para o versículo 23, você vai conseguir ter uma visão completa da história. No versículo 13 diz que Jesus vai para um lugar à parte, um lugar apartado. E no versículo 23, ele diz: e despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. Então, a impressão que eu tenho é que a multidão interrompeu um relacionamento. Você percebeu, não? Que as atividades interromperam um relacionamento. Porque Jesus estava ali para ter um tempo com o Pai. Mas aí veio as multidões vieram. E Jesus teve que deixar um pouco aquilo ali, atender a multidão, mas logo depois volta. Logo depois volta a estar com o Pai. Mas eu queria enfocar isso aqui agora, abordar isso de uma outra maneira, a partir de um outro ângulo. Eu queria que você pensasse um pouco agora como um dos discípulos nesse momento aqui com Jesus. Então você é um Pedro, é um Tiago, é um João, é um Mateus que está ali nesse momento. E a partir dessa visão, eu gostaria que você pensasse no que estava acontecendo. Uma multidão enorme tentando tocar em Jesus. E o que é que os discípulos faziam? Normalmente eles defendiam Jesus. Você vai encontrar isso quando Bartimeu grita e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos ficam chateados e dizem: Senhor, manda esse homem calar a boca. Quando Jesus diz assim: importa que eu vá para Jerusalém e ali seja entregue, o discípulo fala: Jesus, isso não vai te acontecer de forma nenhuma. Para com esse baixo astral. O senhor não pode pensar negativamente. Era uma tentativa de defender Jesus. Então eu penso aqui as multidões chegando e os discípulos tentando proteger o Senhor Jesus. É um negócio estressante. O texto aqui diz que eles estavam no deserto. Preste atenção nesse detalhe. Estavam no deserto. E as multidões vão para ali. Os discípulos aproximam-se de Jesus e diz assim: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Faz o que com a multidão? Despede. É muito fácil despedir as pessoas. Despede. Manda embora. A gente não consegue mesmo. Não tem condição da gente atender todo esse povo. Eu aprendi algo a mais que eu tenho procurado aplicar em minha vida. Não coloque em Deus as tuas limitações. Escutou? Não coloque em Deus as limitações que você tem. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente olha para nós e fala assim: não vai dar para fazer não, porque eu não consigo. Mas quem foi que mandou? Foi Deus. Se você trabalhasse numa grande empresa, numa multinacional, e você recebesse lá um recado que você deveria fazer uma viagem lá para o outro lado do mundo, em favor dessa empresa, o que você faria? Arrumar a mala. É a única coisa que você tem que fazer. Porque quem vai pagar a passagem é a empresa. Mas quando Deus nos manda fazer alguma coisa, a gente começa a medir as nossas possibilidades. Deus, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para isso, o senhor pensa melhor, é um trabalho muito grande. O que vocês acham? É assim mesmo? A gente joga em Deus as limitações que a gente tem. A gente pensa que Deus vai se limitar à nossa capacidade. E Deus não é assim, amados. Eu tenho dito para os irmãos que eu não tenho problema com dinheiro. Porque eu não tenho. Problema com dinheiro, quem tem, é quem tem dinheiro. Por quê? Aquela preocupação de onde aplicar, onde não aplicar, qual o melhor fundo. Esse tem problema com dinheiro, eu não. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Correto? E às vezes as pessoas me perguntam: onde é que você trabalha, Jameiro? Eu trabalho na maior multinacional que existiu até hoje.
Detalhe, sou filho do dono. Claro. E tem irmãos como vocês. Que coisa tremenda. Amados, por favor, não jogue em Deus os teus limites. Nem limite de idade. Haja vista Caleb. Arlete. Arlete está por aqui na Espanha? Arlete? Está por aqui? Quantos anos tem Arlete mais ou menos hoje? 80. Eu encontrei com a Arlete aqui na Espanha, uma senhora de São Paulo, aos 72 anos. Eu falei, Arlete, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Deus me mandou para a Espanha para começar um trabalho novo. 72 anos. Eu falei, qual trabalho, Arlete? Ele falou assim, olha, eu chamei o caso que tem muitos pastores cansados aqui. E Deus me mandou para cá para abrir uma casa de repouso para pastores cansados. Eu falei, primeiro eu. 72 anos. Não ponha em Deus os limites que você tem. Amém? 85 anos. Um tal de Caleb. 85 anos. 85 anos é o tempo da gente estar escolhendo flor, quem vai cantar. Né? Caleb estava projetando uma nova vida. Não estava pensando em sepultura. Ele era velho, mas Deus é novo. A vida é para enfrentar gigante. Enfrentar gigante. É. Ah, mas eu sou apaixonado por Caleb. Sou apaixonado por esse homem. Um homem que eu conheci em Manaus. Ele tinha mais ou menos a idade de Arlete, 70 e poucos anos. Era surdo, não sabia ler. Todas as manhãs, ele ia para o porto, ali em Manaus, levava uma Bíblia que ele não sabia ler, e alguém que ia passando por perto, ele chamava e dizia assim, abre aqui e lê um texto, na voz mais alta que você puder. E onde a pessoa lesse, ele pregava. Glória. E num rio, que é um afluente, de um afluente do Amazonas, que a gente demorava em torno de 26, 27 horas para chegar ali, de barco a motor, você parava com o barco, depois remava até chegar em uma determinada localidade. Ali havia um homem que tinha fama de usar crente como tiro ao alvo. Ele gostava de atirar em missionários. Não matou nenhum, mas marcou alguns. E eu me enchi de vontade de ir lá visitar esse homem. E estava orando a respeito do assunto. E esse irmão, de 70 e poucos anos, sumiu. Um dia ele apareceu. Eu perguntei, irmão, onde é que você estava? Ele falou, eu fui lá visitar aquele homem, lá naquele lugar. Quer dizer, enquanto eu estava orando, ele foi e voltou. Eu tinha 20 e poucos anos, ele tinha 70 e tantos anos. Você me compreendeu? Não ponha os seus limites no Senhor. Porque quando você põe, você trabalha em cima dos seus limites, você vai dizer, despede a multidão. Despede a multidão. Não é possível fazer. É impossível realizar isso. Lembre-se o seguinte, Deus só nos manda fazer coisas impossíveis. Para que nós não dependamos do que temos, nem do que somos. Amém? A obra de Deus é feita no poder dele, não no nosso poder. Estavam estressados, no meio de um deserto. Jesus diz assim, nós não vamos mandar esse povo embora, vocês vão dar comida a eles. Era uma situação de estresse, queridos. Cansados, no deserto, já era quase final do dia, um dia cansativo, e agora eles têm que dar comida para aquele povo. Mas o interessante é que eles dão uma solução a Jesus, manda esse povo pelas aldeias para comprar pão. Mas o texto aqui diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu pergunto, onde é que esse povo ia achar pão para comprar no deserto? As soluções humanas, elas não
prestam. As soluções humanas não resolvem o problema. Sim ou não? Não resolvem. Era uma situação complicada. Não havia grandes padarias. Não havia supermercados. Os pães naquela época eram feitos no dia para a família. E só. Onde é que aquele povo ia encontrar pão? Solução improvável. E Jesus aumenta o estresse. Vocês vão dar de comida a eles. Meu Deus. Como é que dá comida para todo esse povo? Lembraram-se que alguém ali tinha trazido para si 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Toma daquela pessoa 5 pães e 2 peixes. Sabe como eu interpreto isso? Deus esgota todas as nossas possibilidades. Não peça um milagre enquanto você tem algum recurso. Não peça um milagre enquanto você tem alguma saída. Os milagres só acontecem quando você não tem qualquer recurso mais para ser usado. Amém? Enquanto você tiver um recurso, não está na hora do milagre. E Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes. Eu quero dizer para vocês que Jesus não precisava de uma base para poder atuar. Alguns podem dizer, não, ele precisava do pão para multiplicar. Espera aí, o que Jesus multiplicou no deserto quando mandou as codornas? O que Jesus precisou no deserto para multiplicar e transformar em maná? Estão me compreendendo? Estão compreendendo a pergunta? Jesus não precisa de nenhum recurso meu. Porque às vezes a gente tem a tendência, ou tem a tentação de dizer, Jesus, olha, eu tenho isso aqui, isso pode multiplicar isso. Jesus nem disse eu preciso. Jesus pode dizer para você, nem do que você tem eu preciso. Porque Jesus se baseia na sua própria força e nos seus próprios recursos, não nos nossos. Então, por favor, não pense que aqueles peixinhos, aqueles pãezinhos eram necessários ao Senhor. O Senhor queria tirar da mão daquele que tinha alguma coisa para partir do zero. É aí que Deus gosta de trabalhar, no zero. Amém? Amém. É ali que Deus gosta de trabalhar. Os discípulos entregam a Jesus o pão, aqueles pães, e o verso 19 diz que Jesus manda que a multidão se assentasse. Aqui eu considero outro milagre, porque o faminto, o ansioso, o preocupado não se assenta. E se assenta, fica assim mexendo com o joelho, batendo na mesa, tocando em alguma coisa. O ansioso não se assenta. Sim ou não? Um dia eu estava pregando para um japonês e eu tinha mania de ficar assim sacoalhando os joelhos. Sabe como é que é, né? Isso é sintoma de ansiedade. E o japonês perguntou assim, você está andando a cavalo? Nunca mais eu sacudi os joelhos. Assentar com fome, assentar ansioso, assentar numa situação de falta de solução, só Jesus pode fazer isso com a gente. Só Jesus. E aqui Jesus está dando a dica para nós. Você não tem? Você está ansioso? Você está necessitado? Assenta-te. Assenta-te. Amém? Não sabe o que fazer? Não arranca o cabelo. Assenta-te. Porque esse é o nosso lugar. Nós somos as únicas criaturas que andam sentadas. Lembra de Efésios? Assentados nas regiões celestiais, nós andamos o caminho de Deus. Somos as únicas criaturas que andam sentadas. Esse é o nosso lugar, assentados em Cristo Jesus. Amém? Está ansioso? Para. Faz nada não. Não faz nada. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Amém. E o que é que diz o texto, queridos? Dá uma olhada no 19. Manda que a multidão se assente sobre a erva e toma
que diz o texto? 5 pães e 2 peixes, e faz o quê? Hã? Olha para os céus. Momento de angústia, para onde é que você olha? Deus, o salário não chegou. Olhei no banco ontem e o salário não chegou. Deus, olha, eu estava esperando a resposta daquela empresa e ela não chegou. Jesus, eu estava esperando uma resposta da escola e não chegou. Para os montes olharei. Existem montes na vida da gente que são atrativos para nós, para que olhemos para eles, pensando que dali vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem em nenhum lugar. Amém, amados? Amém. O nosso socorro não vem dos homens. O nosso socorro vem do Senhor. Amém. Erguendo os olhos para os céus, assentado e olhando para o céu. Essa é a melhor posição que existe. Assentado e olhando para o céu. Amém? Quando nós estávamos em Manaus, nós estávamos numa situação mais ou menos difícil, né? Né, Irani? Qual delas? A Irani ficou grávida e com malária. 4 meses de gravidez, eu brincava com ela dizendo que não precisava de ultrassom, porque ela estava tão magra que dava para ver o neném dentro da barriga. Sem comida. Nós tínhamos ganho um saco de feijão peruano, que a gente brincava e dizia que era sobra da Arca de Noé, de tão velho que era. Para cozinhar nós usávamos tábuas que pegávamos nas lojas e cozinhava aquele feijão a noite inteira. No dia seguinte a gente batia no liquidificador e comia aquilo com farinha. Acabou o feijão, aí comíamos o abacate do fundo do quintal, acabou o açúcar, nós batíamos o abacate no liquidificador, sem açúcar, sem nada, foi a nossa última comida. E não tínhamos dinheiro. E Manaus é uma cidade muito interessante porque tem comida de todas as partes do mundo. Você passa naquelas vitrines e tem ali fazão da Inglaterra, tem manteiga da Dinamarca, tem picolé da Holanda. E a gente passava ali, era tudo miragem. Eu não tinha dinheiro para comprar. Deus nos sustentou. Deus nos sustentou. Eu tinha que fazer uma viagem para o interior, visitar uma aldeia de índios. No último dia da minha viagem chegou uma oferta de um irmão e eu fui para o interior. Agora veja bem, na cidade tinha tudo que eu podia comprar e não tinha dinheiro. Agora eu tinha dinheiro e não tinha o que comprar. Eu falei, Deus, o Senhor não errou o dia? O Senhor não errou no momento de mandar essa oferta? Deus quis mostrar para nós que o dinheiro não é o que nos sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor. Amém. Amado, não olhe para esse monte. O Senhor não reparte a sua glória com ninguém. Amém. É Deus quem nos sustenta. Amém? Amém? Então, por favor, ergue os seus olhos ao céu. Assenta-te em Cristo Jesus e ergue os seus olhos aos céus. Dele vem o nosso socorro. Amém? Dele vem o nosso socorro. Pois bem, o texto diz que Jesus entrega esse pão ao povo. Mas como é que ele fez? Ele abençoou e imediatamente esses pães se multiplicaram na sua frente e se formou ali uma montanha de pães. Como é que foi? Como é que foi? Como é que você imagina a cena? Você já parou para imaginar a cena, não? Como é que foi a cena? Como é que foi o caso? Ele toma o pão e vai entregando aos discípulos. Os discípulos saem nos grupos e na medida que os discípulos repartindo, o pão não acabava. O pão não acabava. O pão não acabava. O pão não acabava. Você lembra da história da viúva? Que o azeite não acabava? O texto diz que o texto não diz que o azeite acabou. O texto diz que o azeite parou.
Por que o azeite parou? Porque faltava vasilha. Quem sabe? Há muito azeite aqui em cima. Você consegue ver o azeite sobre nós? Apresenta a vasilha, Senhor, que o azeite volta a correr. Apresenta a vasilha, Senhor. Apresenta um coração sedento, que o azeite vai voltar a correr. Amém? E o discípulo ficava maravilhado. E o pão não acaba. E o azeite não para. E o pão não acaba. E o peixe não acaba. Louvado seja o nome do Senhor. O resto foi recolhido em 12 cestos. Mas, por favor, um cesto para cada discípulo, para eles pararem de ser incrédulos, né? A história não acabou. Perceba como o dia está movimentado para eles. Ao cair da tarde, multidão alimentada, Jesus ordena que seus discípulos entrem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Agora a multidão satisfeita. Não multidão com fome, multidão satisfeita. Versículo 24, versículo 23, Jesus despede, sobe ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali ele só. Amados, esse é o caminho. Estar diante de Deus, ouvindo a Deus, apresentando ao Senhor as coisas que nos causam ansiedade. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você sabia que só tem uma coisa que Deus permite que você fique ansioso? Você sabia, não? Só tem uma coisa nas Escrituras que Jesus permite a ansiedade, que é alguma coisa que trouxe ansiedade para ele também. Não sei se você se lembra. Tanto ansiei em comer essa Páscoa convosco. A única coisa que pode nos causar ansiedade é o desejo de comunhão. É a única coisa que Deus permite que traga ansiedade ao nosso coração. É o desejo, é a sede de comunhão com Deus e com os seus santos. É a única coisa. No mais, ele diz: não sejais ansiosos por coisa alguma. Antes apresenteis a Deus pela oração, pela súplica, pela ação de graça, as vossas petições. E o que é que o texto diz? E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Pelo amor de Deus, não tente entender as coisas. O meu pai na fé dizia assim: Jamê, tem misericórdia da sua cabeça. Tem misericórdia da sua cabeça. Ela não vai entender. A coisa funciona muito acima daquilo que você pode entender. E eu reparto com vocês esse conselho do meu pai na fé. Tem misericórdia da sua cabeça. Você não vai conseguir compreender as coisas de Deus com a sua mente. Jesus estava só diante do Pai. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você já sentiu isso na sua vida? Vento contrário? Ora, desde amanhã, notícia da morte de João, protegendo Jesus da multidão, repartindo o pão com mais de 5.000 pessoas. Amado, é um negócio que cansa, sim ou não? Sim ou não? E ele já estava assim quase no fim das forças, e Jesus manda eles tomar um barco com vento contrário. Que dia estressante, que dia terrível esse dos discípulos. E eles remavam, e o vento contra, e remavam, e o vento contra. E o texto diz que na 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 da manhã e 6, quem serviu o exército sabe que esse é o pior horário para prestar guarda. Porque o dia nunca amanhece, parece que o dia nunca vai chegar. E frio, terrível, é o pior horário das vigílias. Eu fico me perguntando: Deus, por que isso não apareceu na primeira vigília? Eu repito, enquanto não se esgotarem todos os nossos recursos, o Senhor não aparecerá com resposta. Jesus quis que os discípulos se esgotassem. Ele permitiu isso, amados, porque os discípulos iam ser encarregados de uma obra tremenda, que era fazer discípulos de todas as nações,
que é uma obra que necessita que confiemos 100% em Deus. Isso aqui era um treinamento para o ministério. Isso era um treinamento. As coisas que acontecem com você na sua vida natural é um treinamento para a sua vida espiritual. Amém? Amém. Então não maldiga, não murmure. Murmuração é o comentário correto com o coração incorreto. Entendeu? Murmuração é o comentário correto com um coração incorreto. Tá calor terrível, não? Que calor terrível. Que frio terrível. Lá em Jundiaí, expliquei aos irmãos a razão de existir calor e existir frio. Nós produzimos em Jundiaí muita uva. E eu falei, quando você chupar a uva no mês de dezembro e você encontrar uma uva muito docinha, agradeça a Deus pelo calor que aconteceu durante o ano. E se você chupar uma uva bem saudável, agradeça a Deus pelo frio, que foi o frio que matou as bactérias. Fique sabendo que Deus é soberano, que Deus não perdeu o controle das estações, nem dos tempos, nem dos dias, nem dos anos. Saiba disso. E o que acontece é que quando a gente passa muito estresse e não olha para o alto, a gente começa a ver fantasma. É ou não? Você começa a ver coisa que não existe e não vê coisa que existe. A gente deixa de reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. A gente deixa de ver a mão de Deus conosco. Eu quero lembrar você que ainda que a nossa mãe se esqueça de nós, contudo, o nosso Pai Celeste nunca se esquecerá de nós. Amém. Eu sou de uma família de 13 filhos. E meu pai um dia se esqueceu de mim. Meu pai cuidava de um cinema. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. E eu acordei de madrugada, o cinema fechado, todo escuro, eu lá dentro, que tinha dormido. E meu pai em casa. Mãe não faz isso, né? Mãe não faz isso. Meu pai fez. 13 filhos, era time de futebol, com juiz, massagista, tudo ali. Ele fala assim, ainda que a mãe se esqueça, eu não me esqueço de você. Meu amado, quantas vezes a gente se volta para Deus e diz assim, eu acho que Deus não me ama. Isso é uma ofensa ao caráter de Deus. Isso é uma ofensa ao Senhor. Parece que Deus se esqueceu de mim. Isso é uma ofensa ao Senhor. Aquele que não nos negou seu próprio filho, por acaso vai nos negar alguma coisa que nós precisamos? Não ofenda Deus. Não ofenda Deus. Creia em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Às vezes eu não entendo esse texto, mas eu entendo o que vem no versículo 27. E o versículo 27 fala das intenções de Deus. Eu posso não entender os caminhos do Senhor, mas eu entendo a intenção de Deus. E a intenção de Deus a meu respeito é boa, é perfeita, é agradável. Os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de paz e não de guerra. São de bem e não de mal. Deus nunca se esquecerá de mim. A palavra de Deus diz, amados, que a nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Amém? Amém. Significa que Ele me pôs na mão de Jesus e pôs a grande mão dele por cima da mão de Jesus. E quem poderá me tirar desse lugar? Amém. Ninguém, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem morte, nada deste mundo, nem do passado, nem do porvir, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Não ofenda a Deus, nunca, nunca ofenda ao Senhor. Você pode não entender, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Amém? Amém. Pare de ver fantasmas.
Para de ver fantasmas. Fique sabendo que aquele que mandou você atravessar o mar vem logo atrás. Ele vem logo atrás. Ele está treinando você. Ele está treinando você. Não se esqueça disso. Ele está só preparando você para um ministério maior, para a responsabilidade maior. E aí entra Pedro, nosso amado Pedro, nosso alter ego. Pedro é o nosso alter ego. Não critica não, porque você é Pedro e Pedro é você. Pedro olha para o Senhor e fala: se és tu, me manda ir por cima das águas. Gente, se eu fosse Pedro, eu não falaria isso. Eu diria assim: se for o Senhor mesmo, manda Judas. Se fosse, estava resolvido um grande problema. Mas, amado, Pedro se expõe. Nós precisamos aprender a nos expor. A nos expor. Aquele pessoal que dizia que não cria e não falava que não cria. Tomé, para mim, foi o único sincero da turma. E o interessante é que Pedro sai do barco. Talvez hoje Jesus esteja chamando a gente para sair do barco. Eu não sei qual é o seu barco, mas Jesus está chamando você para fora do arraial para encontrar com Ele. Sair do barco, da segurança, e andar sobre as águas, sem nenhuma segurança, só no Senhor. Pode ser que você comece a afundar, mas quando você olha para Ele, Ele pega você e diz: não tema, eu sou com você, eu sou com você. E aí sobe os dois para o barco, e o que acontece, amados? O vento se acalma, e Ele diz: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, tu és Deus. Nós nunca vamos conhecer a graça, o poder, a majestade, a força. Glória a Deus, aleluia. O poder ilimitado do Senhor, se não passarmos por essas situações. Quanto maior for a dor, quanto maior for o problema, quanto pior for a situação, mais de Deus nós vamos ver. É no deserto que Ele se revela, é na tempestade que Ele se revela, é nesse lugar que Ele se mostra para nós. E a grande lição foi: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amados, que a gente possa também proclamar isso. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Amém. Por que você sabe? Ah, porque eu li. Não, porque eu vi. Ah, porque alguém me disse. Não, porque eu experimentei. Amém. Que Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu experimentei. Não fuja do estresse, não fuja das lutas, não fuja das complicações, porque elas são somente uma oportunidade para Deus se mostrar. É somente uma oportunidade para Deus dizer: estou com vocês, estou com você. Amém? Eu creio que Deus quer que alguns aqui saiam do barco, remando, e não chega. E Deus fala: sai do barco, reconheça a mim em todos os teus caminhos, e eu endireitarei as tuas veredas. Amém? Oramos agora? Amém.